Bom, gente, atualmente eu coordeno o projeto Viveiro Cidadão, né, e junto com isso presido a Ecoporé, que é uma entidade que começou bastante ambientalista e hoje ela acaba trabalhando bastante as questões sociais também e produtivas. Ela surgiu em 88, que nem eu falei, hoje a gente faz aniversário de 27 anos, então ali 25 anos, 26 anos e agora 27, é um pouco da trajetória que a gente tem assumido nesse sentido, né? O professor Joaquim, que está aqui, é um dos fundadores da Ecoporé, então hoje eu tive a grata surpresa de inclusive conhecê-lo, porque eu, o Paulinho, a Sheila, o Marcos, essa equipe que hoje está à frente da Ecoporé, já é a segunda geração da instituição que teve grande importância para o estado de Rondônia, ajudando inclusive a criar diversas unidades de conservação, assessorando ali comunidades tradicionais e também, inclusive a Rebio Guaporé, que é bem famosa nessa região. Aquela foto no fundo ali, em 1995 houve a Marcha dos Seringueiros, onde a Ecoporé junto com os seringueiros marcharam para protestar no governo do estado, reivindicando a posse das áreas das reservas extrativistas. Nós temos como uma missão institucional, então a gente trabalha além do projeto, né, o projeto Viveiro Cidadão é um dos projetos que a gente executa, e a gente é muito mais do que apenas um projeto, e sim um grupo de pessoas que quer o melhor para a sociedade de Rondônia. Então a gente temos como missão promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos, difusos, que são os direitos de todos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural e aos direitos humanos. Então, muitas vezes tentam restringir, né, nos seus discursos as entidades, né, as ONGs, as associações, como simplesmente ambientalistas e contra qualquer tipo de desenvolvimento. E muito pelo contrário, nossa missão prevê outras coisas além do ambientalismo, e sim as pessoas também. Temos aí uma visão, né, do que queremos para o nosso futuro, e aí inclui todas as pessoas que trabalham conosco, que são nossos parceiros, que ser reconhecida como instituição inovadora nas questões socioambientais no estado de Rondônia. A gente entende que o movimento da sociedade não é estático, ele não é parado, ele precisa ser inovado a todo momento. Ele tem essa demanda, essa necessidade, porque as coisas mudam com o decorrer dos anos. E sobreviver durante 27 anos, como reconhecida até então como entidade ambientalista, num estado que teve um desmatamento desenfreado, atividade madeireira muito intensa, conflitos agrários de terra ocorrendo a todo momento, não foi fácil. E dentro dos nossos valores, que a gente acredita muito na questão da nossa história, a gente valoriza muito isso, um deles é a crença que a sabedoria é respeitar o homem e seu meio, vivenciando e interagindo com ele. Então, quando os nossos técnicos, a equipe, enfim, vai a uma propriedade rural, vai a uma escola desenvolver uma atividade de educação ambiental ou qualquer outra atividade, a premissa principal dessa pessoa é que ele respeite as pessoas que estão lá e que interagem com ela, vivenciem com ela as atividades. Não adianta chegar numa propriedade rural ou qualquer lugar e querer ser o dono da verdade. Você também aprende muito na vida em si. Bom, debater as questões sociais em Rondônia, socioambientais inclusive, não é uma tarefa tão simples assim. A gente tem diversos interesses econômicos, políticos principalmente, que pressionam as pessoas, pressionam o meio ambiente e pressionam também as organizações. De 92, quando surgiu a ECO 92 até então, nós tínhamos aí uma série de organizações, mais de 20 organizações, que se diziam entidades ambientalistas, que foram sendo sufocadas ao longo do tempo pelas questões políticas do Estado. E muitas delas desapareceram. Hoje a gente consegue numerar 3, 4, 5, talvez, algumas surgem e não conseguem sobreviver, justamente por essas demandas que são colocadas e que são muito difíceis as entidades se manterem, por questões jurídicas, de envolvimento das pessoas, financeiras e pressões políticas mesmo, inclusive ameaças. Nesse aspecto a gente tem contribuído como socialmente, ocupando esses espaços de discussão, né? Aqui a gente está discutindo os comitês de bacias hidrográficas, que é um espaço de discussão, um espaço que deve e precisa ser democrático para a gente conseguir
colocar nossas demandas, né? Ouvir e ser ouvidos também. Então a gente ocupa aí 10 espaços de controle social, né? Entre eles o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais, homogêneos de Rolim de Moura, que é o último que a gente entrou, e o Conselho Estadual de Política Ambiental em Rondônia, que é o que gerencia aí, junto com a CEDAM, Política Estadual de Meio Ambiente no Estado. Bom, como eu falei, a gente surgiu em 88, né, onde, aqui em Rolim de Moura mesmo, e o objetivo naquela época era lutar contra a exploração predatória dos recursos naturais. Por que acontecia isso? Todos sabem, né, naquela época a colonização já havia vindo intensamente e os recursos naturais estavam sendo degradados. A exploração madeireira era muito intensa, grande maioria dela ilegal, os recursos hídricos estavam sendo degradados. Então essas pessoas elas questionavam esse modelo econômico que estava sendo aplicado. Por que tinha que haver os desmatamentos respeitando as áreas de reserva legal, as áreas de APP, se já existiam as leis previstas para isso? Já que o Código Florestal é de 1965, o primeiro código, foi mudado em 2012. Então a legislação já existia. Porém, a gente sabe, também a gente não vai culpar ninguém falando isso, não, todo mundo é culpado pelo que aconteceu na região que causou o desmatamento que existe hoje. Não, era uma política de governo que incentivava isso. Mas desde então já haviam pessoas discutindo esse tipo, contrárias a esse tipo de política que estava sendo desenvolvida e implementada. De 89 a 2003, a instituição trabalhou bastante na assessoria às comunidades tradicionais, né? Desenvolvendo ali as técnicas de emborrachamento de tecido, chamado tecido da floresta, junto com os seringueiros do Vale do Guaporé. Trabalhou os primeiros manejos florestais comunitários. De manhã, no meu discurso, eu falei que a gente não é uma entidade que é contra o uso dos recursos naturais, é contra o uso indevido dos recursos naturais, predatório dos recursos. Até que os primeiros manejos florestais em áreas de reserva em Rondônia foram feitos pela Ecoporé junto com os seringueiros, com outro foco, não o foco de concessão florestal, mas sim que essas pessoas pudessem explorar aqueles recursos daquelas áreas que eles residiam. Os projetos de ecoturismo de base comunitária e as primeiras campanhas voltadas às matas ciliares e água e a valorização das reservas legais e matas ciliares, inclusive naquela época envolvendo mais de 4.000 professores do antigo PROACAP, né, que trabalhou bastante essas questões das reservas legais e das matas ciliares. 2002, 2008 mais ou menos, a gente começou a trabalhar bastante a questão das pesquisas, né, voltada à biologia da pesca, principalmente no Vale do Guaporé, ordenamento pesqueiro, manejo do pescado e fortalecimento socioeconômico aí de famílias extrativistas. E trabalhando na perspectiva de território, não na perspectiva mais de comunidade apenas, ampliando sua área de atuação para a dimensão territorial. Trabalhando inclusive a estatística pesqueira do estado de Rondônia. A gente tem informações de quanto se pescava no estado de Rondônia naquela época e assim a base inicial de dados existe, né? De 2008 a 2015 foi executado o projeto de recuperação das matas ciliares do Dalincurte e Manicoré em Rolim de Moura. Esse projeto aqui ele começou em 2005, teve uma seca muito intensa em Rolim de Moura. Acho que até a cidade ficou sem abastecimento de água por um tempo, teve uma dificuldade bastante grande na região. Uma das causas apontadas para aquilo foi o desmatamento das nascentes daquelas áreas. Então a CAERT sofreu uma multa e parte do dinheiro dessa multa foi convertido pelo Ministério Público para a recuperação das áreas degradadas, das matas ciliares. E a gente começou a trabalhar com agricultores que eram obrigados na época a fazer a recuperação por meio de termos de ajustamento de conduta. Então foram feitos os primeiros projetos de recuperação dessa região que atendia a captação de água para atender 50.000 pessoas no município de Rolim de Moura. Então foi construído o viveiro e feito o diagnóstico da bacia, onde a gente viu quais eram os fatores de impacto nessa bacia hidrográfica. O Dalincurte é um afluente do rio Palha, que posteriormente a gente vai trabalhar com o projeto Viveiro Cidadão. O Viveiro Cidadão, então, a gente participa da seleção pública do antigo programa
Petrobras Ambiental de 2012 e aprovado concorrendo aí com mais de 700 projetos a nível nacional, sendo um dos projetos aprovados, né, um dos 6 da Amazônia toda. O projeto Versante muda um pouco a concepção, né? Até então a gente trabalhava bastante a questão ambientalista da coisa, da mata ciliar, da fauna, a obrigação do agricultor fazer a recuperação das áreas por causa da lei. E aí tem toda uma simbologia atrás dessa logomarca aqui que talvez muitos já viram por aí, mas não conseguem entender o que significa essa marca. Então quando a gente começou a trabalhar, tem um conceito aqui que envolve a diversidade das pessoas, por isso que é uma bolinha maior que a outra, né? Como se fosse uma propriedade maior ou menor que a outra. Por que isso? Porque não somos todos iguais, né? Somos todos diferentes. Então, era olhar para todos de maneira igual, independente de quem fosse, e trabalhando de uma maneira voluntária, não pela obrigação de fazer. A lei já obriga as pessoas a fazer. O que a gente vai fazer essa obrigação? Através de termos justamente de conduta que as pessoas pudessem ser punidas. A gente entendia que dessa forma, cada vez mais vocês seriam afastados do meio ambiente. E sim, a gente precisava trazer as pessoas de forma voluntária, entendendo a necessidade disso. Então, uma das questões é essa: as cores, o tamanho, o ver e o ser de viver o cidadão, uma árvore e um homem, que é todo o que simboliza essa pequena imagem. Foi pensado para sair um pouco da bacia do rio da Alincourt. O rio da Alincourt ele só corre aqui, ó, esse trechinho aqui da bacia. Ele foi ampliado para os 3 municípios de abrangência do Rio Palha: Olinda de Moura, Castanheiras e Novo Horizonte. Ampliando essa bacia, a gente poderia atender o maior número de pessoas de forma voluntária sem obrigá-los a fazer. Por que a gente não quis obrigar ninguém a fazer? A gente viu que no Alincourt, mesmo com a obrigação, 40% dos agricultores não faziam a recuperação e acabaram respondendo processos junto ao Ministério Público por não cumprir os termos de ajustamento de conduta. Então, além de já estar numa condição difícil ambientalmente, terem que responder um processo e o recurso sendo aplicado sem ser aproveitado. No Ver o Cidadão, a gente já viu que essa vontade de fazer das pessoas, mais de 90% fazem aquilo que se propõe a fazer. Lógico que nem todo mundo consegue entender essa dinâmica, mas grande parte acaba cumprindo aquilo que se propõe. Por que a gente tem que escolher essa região para trabalhar? Poxa, esses caras vêm aqui, plantar árvore aqui, poxa, tanto lugar para ir no mundo, vem aqui incomodar a gente, tem tanta coisa para fazer no sítio, tem que tirar leite, fazer cerca, e tem que plantar árvore ainda. Essa daqui é a imagem dessa região em 1979, quando vocês chegaram aqui. Muitos dos agricultores foram chegando a essas áreas, abrindo as primeiras linhas aqui em Olinda de Moura sendo abertas, né? Então era basicamente mato, malária, doença, sofrimento, carregar o cacai nas costas e abrir esse matão aí que estava sendo colocado para a gente explorar, né? E como ela ficou menos de 40 anos depois. Então, aqui a gente tinha uma condição. Tinha biodiversidade, tinha água, tinha um ambiente equilibrado e tinha pessoas chegando para morar. E essa necessidade de produção, esse incentivo do governo de colocar as pessoas aqui e falarem assim, preciso de uma água. Esse incentivo do governo de colocar as pessoas aqui para produzir, para, como é que era o lema? Integrar para não entregar, né? Sempre me atrapalha o lema. Mas acabou causando esse cenário que a gente tem hoje. Esse cenário aqui é catastrófico se a gente olhar ao longo do tempo, no futuro. O Alex acabou de falar que as áreas vão sendo ocupadas e essas areazinhas aqui, elas estão, o que é verde é o que sobrou de floresta, né? Então a tendência é que elas vão sumindo ao longo do tempo. Essas áreas são as fundiárias dos lotes, é onde tem algumas nascentes, alguns rios. Então, se elas sumirem, teoricamente, toda a função que essa floresta exerce sobre essa água que está sendo armazenada aí vai desaparecer. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela falou, olha,
Antigamente eu cavava um poço com 6, 7 metros dava água, hoje eu preciso de 20 metros, 16 metros. Então, é uma coisa para se pensar. Isso é um dos fatores que podem estar contribuindo para isso. Isso daqui não é só pensado para a região de Rolim de Moura, o Brasil todo está pensando isso. Tivemos aí, acho que nos últimos 8 meses não se falava outra coisa a não ser a crise hídrica no Brasil. São Paulo sem água, né? A gente chegava lá, poxa, São Paulo está sem água, está desesperado, a culpa do desmatamento da Amazônia, agora vai colocar a culpa na gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Aqui é o estado de São Paulo. Como está o desmatamento lá? Alguma relação? E aqui, a nível nacional, existe o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Ele ainda está em consulta pública. Quem quiser e puder fazer essas contribuições, pode fazer para o Ministério do Meio Ambiente. Ele fala aonde estão as maiores necessidades de recuperação da vegetação nativa. A gente está aqui nessa bolinha vermelha, né? Região de Rolim de Moura. Está meio vermelhinho ali, porque o mapa está grande. Mas a gente tem uma necessidade de recompor entre 20% e 70% das áreas. Esse plano ele contempla apenas as áreas que devem legalmente ser recuperadas, aquilo que fala do Código Florestal. Ou seja, se eu tenho uma pequena propriedade, eu tenho que recuperar 5 metros da minha APP, se eu não desmatei antes de 2012, né? Antes de junho de 2012, eu tenho que recuperar 5 metros da minha APP. Então, ou 8 metros, 10 metros, depende do tamanho da propriedade. O Viveiro Cidadão, a gente começa a trabalhar essa perspectiva do homem, da pessoa, nesse sentido. A gente trabalha a recuperação de áreas em si, a educação ambiental, que a gente já está até mudando o termo, chamando de educação socioambiental, a comunicação como um fator de integração, divulgação e devolução para vocês daquilo que a gente previu, realizou. Estar aqui hoje falando é justamente devolver à sociedade aquilo que a gente fez em 2 anos, os resultados que a gente conseguiu obter nesse período. Numa lógica chamada Viver Educador. Então, Viver não é um simples espaço de produção de mudas, é um espaço que deve ser ocupado por vocês para que nos ajude a construir uma política ambiental, social, voltada à conservação dos recursos hídricos, voltada aí à implantação dos comitês de bacia hidrográfica. A gente falou um pouquinho na palestra sobre parcerias, né? Imagine que uma instituição ambientalista que foi, ao longo do tempo, sentar ao lado da Ecoporé, sentar ao lado da universidade, do governo, de PCHs e do Conselho de Recursos Hídricos, do Comitê de Bacias Hidrográficas. Sentar com as PCHs seria uma realidade muito difícil se fosse em outros tempos. Hoje já não, porque todos têm que olhar para a mesma direção. E isso que a gente está buscando. Alguns resultados, né? Então, a gente tem ali a educação ambiental, a recuperação de áreas, como eu falei, e a comunicação. A educação ambiental, ela trabalhou um pouco os agricultores em si. Cada visita que um técnico fazia nas propriedades de vocês, eles conversavam muito, falavam muito, trocavam muita informação. Então, ali estão fazendo educação ambiental. Educação ambiental não é simplesmente fazer uma palestra, explicar alguma coisa para vocês, mas na interação. É isso que vai mudar o panorama, o entendimento da região. Tirar o lixo, não jogar o lixo no chão, isso é importante pra caramba. Mas assim, é a mudança de comportamento que vai fazer isso. Isso só é feito através do diálogo, não é através da pressão, de multa, de nada disso. No nosso entendimento, tem muita gente que entende diferente. Então a gente, nesse trabalho aqui, a gente tinha previsto, simplesmente, atender 470 pessoas que visitassem o viveiro, propriedades que fossem visitadas, que houvesse esse diálogo, essa interação com a educação ambiental. E conseguimos chegar a 6.440 pessoas. Essas 6.440 pessoas iam ao viveiro, participavam de atividades, que de uma maneira ou outra acabaram interagindo com a gente, entendendo o que é o viveiro cidadão.
Algumas escolas hoje já realizam seus próprios eventos, né? Se viram aí, correm atrás de recursos. E isso é muito gratificante, porque assim, eram alunos que iam até o viveiro, professores que iam até lá, viam como essa dinâmica educativa e falavam assim, poxa, não tem mistério, eu posso fazer isso por conta própria também, e começaram a fazer seus próprios eventos. Isso é muito realizador para a gente. Aí tem várias escolas, a gente entendeu um número enorme de estudantes, principalmente crianças, jovens, academia, estagiários, pessoas que foram lá e começaram a mudar o pensamento e ver que é possível fazer esse tipo de atividade. Algumas imagens, né? No aspecto da recuperação diária, a gente tem os números assim que eu acho fantástico pelo curto período de tempo que a gente teve. A gente produziu nesses 2 anos 710 mil mudas, produziu e entregou às pessoas. Alguns pegavam no viveiro, depois de um tempo o envolvimento das pessoas era tão grande que elas mesmas iam no viveiro e pegavam as mudas para plantar. Começaram a entender essa necessidade que tinham de fazer isso. E também a oportunidade de fazer a um baixo custo, já que todos que foram contemplados não tiveram custo para fazer, a contrapartida de mão de obra, porque a gente entende também que é importante as pessoas fazerem aqui nas suas propriedades, não a gente fazer por todos, né? Senão, além de elevar muito o custo do projeto, as pessoas não sentiriam o amor, o carinho por fazer aquela atividade e se sentiriam responsáveis por aquilo lá. Também é uma forma de educação ambiental. Então a gente tinha uma meta de produzir 400 mil mudas, no final acabamos produzindo e entregando 710 mil mudas. Isso só nesses 2 anos, 2013, 14 e 15, né? Julho de 2013 a julho de 2015. Se a gente pegar o projeto como um todo, desde 2014, foram mais de 1.200.000 mudas entregues e distribuídas nessa região aqui, na tentativa de recuperar aquelas áreas, principalmente de mananciais, de nascentes, que haviam sido desmatadas. E não fez nem cócega ainda na quantidade de áreas que tem que recuperar. Nas áreas, a gente tinha uma meta de 130 hectares. E até fevereiro haviam sido 164 colocadas em recuperação. São áreas que estão cercadas, com as mudas plantadas, com os agricultores cuidando dessas áreas, e que a gente espera que no futuro, em 8, 10 anos, voltem a ser floresta e cumprem suas funções ecológicas, sociais e de manutenção dos ciclos da água, né? O número de propriedades rurais que a gente preveu atender no começo era de 80. A gente ficou com medo de as pessoas não virem atrás do meio ambiente. E aí a surpresa foi totalmente diferente. 241 agricultores se cadastraram e participam das atividades. São as pessoas que de fato estão plantando as mudas lá e recuperando essas áreas para que depois essa água chegue, água, alimentos, tudo isso chegue até quem está na cidade. Eu sei que tem vários aqui, eu queria que eles levantassem as mãos. Quem são os produtores cadastrados no Viver Cidadão? Por favor, levante as mãos. Tem vários aí na plateia. Então, além de recuperar as áreas, estão aqui participando, tentando contribuir com essas perspectivas do Comitê de Bacia Hidrográfica. Ou seja, não estão apenas lá no sítio, pensando na sua produção e como vão trabalhar isso, mas também pensando no coletivo, em todos nós aqui, e trazendo suas contribuições. Seu Manel já falou ali, sei que tem mais gente que vai falar, depois a gente vai passar um vídeo, que alguns vão falar também sobre o que aprenderam, o que entendem a partir de então. Os números de propriedades atendidas, então aqueles 240, está dividido assim: 30% no município de Castanheira, 30% em Novo Horizonte, 32% em Volta de Moura e até 8% em outros municípios que nem previsto no projeto estavam, que através daquelas ações de comunicação e educação ambiental souberam e vieram até o viveiro para que fossem atendidos também. Pena que a gente não consegue atender todo mundo, mas já são números bastante satisfatórios. E começa a abrir portas para atender outras regiões. Algumas atividades, né? A recuperação de áreas trabalha basicamente a coleta de sementes. Então, quando você vê esses meninos de camisa azul aí correndo aí igual uns loucos atrás de semente, é para produzir essas mudas que depois vão chegar até os agricultores para que consigam recuperar essas áreas.
aonde essas áreas estão. Então, naquela 240 aqui tem uma quantidade, esse mapa não está totalmente finalizado, então tem muito mais pontinho verde aí, e é importante que todos vejam isso, e também quem são os agricultores que estão fazendo, porque não se sentem sozinhos nessa trajetória, ver que tem mais pessoas fazendo isso. E uma coisa bastante fundamental foi a comunicação. Comunicar, explicar, contar o que está fazendo, para que todos saibam e cheguem até a gente de maneira positiva, né? Teve uma época que eu acho que em Rolim de Moura havia poucas mídias positivas, né? Pouca atividade, porque isso daqui enobrece a sociedade. As pessoas veem ver o cidadão, veem das atividades realizadas, veem na comunicação coisas positivas sendo realizadas. Não apenas um acidente de trânsito, o cara que entrou na casa e esfaqueou o outro, e coisas assim. São retornos positivos de mídia que a gente se sente orgulhoso de morar num lugar e saber que algo bom está sendo feito. Então, assim, as placas há placas em várias propriedades rurais, não em todas, né? Mas a gente previu 50% das propriedades terem placas. Eram 80, 40 placas. 240, muitas propriedades aí não estão identificadas, mas estão fazendo a recuperação. Comunicação é importante por quê? Você não se sente sozinho. O proprietário às vezes colocava a placa na frente do seu lote, dizendo que ali estava fazendo recuperação de áreas. Aí passava o vizinho e falava assim: rapaz, vai que você é doido, vai plantar árvore para quê? Aí ele passava lá e via o seu Manel com placa. Chegava lá, via o Dorival com placa. Chegava lá, via o Ademar com placa. Ele falou: rapaz, acho que o doido sou eu. E acabou chegando até o Verde também por causa da comunicação que é feita. A imprensa colaborou muito com as atividades, então constantemente a gente era recebido com a imprensa, entrevistados. Teve imprensa que foi na Casa do Agricultor, entrevistou as pessoas, o seu Dito, o seu Júlio, para mostrar também que as coisas estavam acontecendo. O governador do estado visitando o stand, Dia do Meio Ambiente. Esse dia 5 de junho aqui, 1000 pessoas estiveram no viveiro, participando das atividades que estavam previstas lá. E o site que tem todas as informações disso, e quando vocês quiserem visitar e saber mais informações, detalhes de tudo que a gente está falando, está lá descrito belamente, né? E aí, esse simpósio aí acaba marcando também o encerramento dessa fase do projeto. A gente trabalhou um contrato com a Petrobras de patrocínio até julho de 2015, agora não se encerra. E aí, o que a gente vai fazer? Vai deixar todo mundo na mão agora? Vai fechar a porteira? Vai passar o cajado e vai embora? Tem outras coisas que podem acontecer para a gente poder continuar essa atividade e que vocês também, assim, a academia, podem olhar, também buscar a continuidade disso. Não é porque talvez a gente saia de cena ou não tenha recurso que outras pessoas não podem continuar desenvolvendo essa atividade e até expandindo para outros municípios, como Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, de Paraná, Porto Velho, tem pessoas de todos esses municípios aqui, para que leve essa iniciativa e replique, porque nossa equipe é muito pequena, não vai conseguir atender todo mundo. O Alex na Rio Terra não vai conseguir atender o estado todo. Tem muita coisa para ser feito. Então a gente espera de coração que vocês saiam daqui com uma ideia, motivados, para que também repliquem em seus lugares esse tipo de iniciativa. O que a gente tem? Tem aí um plano estadual de recursos hídricos a ser implementado. Construído, né, Miguel? Implementado pelo Estado, com muito sucesso. Esse plano ele pode nortear muita coisa. E aí eu queria fazer um pedido para a SEDAM, a Ana, que implemente esse plano o mais rápido possível, que encaminhe essa demanda para o governador e coloque isso como prioridade de realizar esse plano, né? Eles estão, acho que, 2 anos que está sendo desenvolvido, estudado, trabalhado, pensado e nunca sai. E aí, como sociedade civil, a gente fica aflito com isso, fica parado. Outra coisa é que o plano contempla a implementação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. As PCHs não, mas as UHEs, as usinas elétricas, elas precisam pagar pelo uso da água. Então não é de graça que elas estão instaladas lá. O Estado ele deve receber recursos
elas devem pagar para o Estado aquele uso que está fazendo naquela água. E esse recurso, ele deve obrigatoriamente ser gasto na bacia hidrográfica onde ele foi gerado. Ou seja, as hidrelétricas do Rio Madeira, elas pagam um valor para o Estado, né, para o governo federal, isso vem uma parte para o Estado, e o Estado deve investir em algumas atividades naquela bacia hidrográfica. Isso precisa ser feito, precisa sair do papel. Hoje o recurso vem e... Outra coisa, o diagnóstico estadual de florestas plantadas. A gente está falando de florestas, está falando de... O menino falou da teca, que hoje perdeu o valor, né? Mas ninguém sabe onde é que estão essas florestas plantadas, ninguém sabe onde está o pino, ninguém sabe onde está o eucalipto, ninguém sabe onde está a teca, qual a quantidade. Como é que a gente vai fazer o mogno africano e por aí vai? Como que a gente vai colocar uma cadeia produtiva, como tem a cadeia produtiva da carne, do leite, que é tudo certinho, né? Eu tenho o bezerro, eu tenho dinheiro na mão. Tenho a vaca, o leite, tem dinheiro na mão todo mês. Como que a gente vai fazer isso se a gente não conhece onde é que estão essas áreas? Onde estão as indústrias que compram esse tipo de madeira de reflorestamento? Então é necessário que isso também saia do papel. O programa de florestas plantadas do Estado precisa andar, precisa evoluir, precisa ter mais dinâmica, precisa contemplar os pequenos também, não apenas os grandes. Os bancos de fomento precisam fazer isso. Senão a gente não adianta nada você ter um pouquinho de madeira aqui em Rolim de Moura, um pouquinho lá em Cujubim. Não vai ter atrativo uma indústria, você não consegue consolidar uma cadeia produtiva. Diferente do gado que você tem em todo lugar. Hoje, se você chegar no banco e falar que quero financiar 10 cabeças de gado, o cara na hora te dá o dinheirinho. Eu quero plantar 1000 árvores. Não. Árvore não, peraí. Árvore não é garantia, quem você me garante que ela vai crescer? Então, essas coisas precisam andar. A política estadual de pagamento por serviços ambientais e rege, outra que está empacotada, né? Precisa ser discutida com a sociedade, evoluir. Para quem presta serviços ambientais precisa receber por isso. De alguma forma esse recurso tem que chegar a quem está gerando esse serviço ambiental. O cadastro ambiental rural, agora acho que vai, né? Mais um ano. Mobilização de recursos privados e públicos. A gente fica esperando pelo público. E os empresários têm que fazer a sua parte também. Desenvolver essas ações, apoiar, fomentar, participar. Fico muito feliz quando tem aqui como parceiros algumas empresas privadas. A gente já vê que isso já começou a iniciar. Um menino lá, o Marco, né? Também tem uma empresa privada voltada a isso, está aqui participando. Há pouco tempo, a gente não via essa participação dessas empresas nesse tipo de debate. Era governo de um lado e ONG brigando do outro. Hoje já tem essas empresas participando disso daí. E os planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável, que são os PTDRS, que também precisam serem lançados e serem implementados, que são planos que visam tanto a cadeia produtiva, quanto as questões sociais, educacionais, culturais, de cada território da cidadania ou território rural. Bom, falei bastante, não estou rápido ainda. Falei um pouco, a gente preparou um filme, né? Ele é bem curto, tem 3, 4 minutinhos, que são das pessoas, algumas pessoas que participaram do projeto, né? Lógico que não tinha como gravar com todo mundo. Então a gente viu uma mulher e um homem de cada município desse que pudesse falar sobre o que aprenderam e o que receberam do projeto. Aí eu queria passar esse filme para vocês. Não sei se eles estão aqui, alguns. Tem um aqui, já está morrendo de vergonha já. Tá lá, tem mais uma. Enfim, vou passar o vídeo. A Aparecida está ali. Enfim, vamos lá ver se vocês vão gostar. Além dele recuperar as áreas degradadas, ele deixou o sítio bem mais alegre, porque um sítio sem água, ele é um sítio triste. E na questão da água, já pode notar que já tem crescimento. As nascentes pode ir lá, que aumentou, está correndo bastante água. E
a visão é outra. Para mim, a família trouxe assim, aquela consciência de que nós temos que reflorestar, plantar, conservar a natureza, né? O Viver Cidadão nós estamos precisando de ciência, né? Que é a parte de reflorestamento, recuperação da minha nascente que está precisando, né? Estamos satisfeitos que é uma coisa que até meu marido estava falando com outras pessoas e sobre também fazer, e é muito bom isso aí, e tem que preservar, né, a natureza, né? Que é uma coisa que futuramente vai fazer falta, né? A intenção de florestar é uma árvore de madeira que é lá atrás, né? E hoje essa árvore, hoje ela está plantada de um sujeito de Viver Cidadão. Eu me sinto feliz porque a gente está tendo assistência, recebemos as mudas, foi orientado como que seria plantado. Eu fiz aquilo que o técnico teve comigo, que orientou, e disse que era daquela maneira. Hoje eu me sinto feliz, porque eu tinha toda a minha vontade de reflorestar aquela árvore que eu tenho, como eu falo, né? Estou muito feliz com o resultado do projeto Viver Cidadão, até porque quando acho que a gente pensa em reflorestar, a gente pensa em um bem maior, né? A gente pensa no hoje, mas muito mais amanhã nas gerações que virão e que terão um meio ambiente mais equilibrado. Mas aí a questão da água, se fala que vai faltar água, então se nós não cuidar, vai ficar ruim no futuro. Então temos que começar a fazer alguma coisa. E é assim, começando assim que nós vamos dar continuidade nesse planeta. Estou gostando muito, só que eu estou querendo assim, para poder renovar, para poder fazer um projeto maior aí. Tem intenção de reflorestar mais. O Viver Cidadão tem essa parte boa que traz essas mudas para a gente plantar, né? Então, já que nós como nós conservamos as cidades, para nós ter vida. E nem uma palavra para dizer, a natureza que a gente vê em volta da gente está doendo demais, né? Não só destruir, né? Tem que recuperar também, né? A mensagem que eu quero deixar a todos que estiverem me ouvindo, que se às vezes tem um pedaço que precisa ser plantado, não perca tempo, você está contribuindo para a natureza. Faça a sua parte, que Deus ajudará na vida. Eu quero agradecer aqui de coração mesmo as pessoas que concederam a entrevista. A gente pegou alguns, chegou no 5 vai agora. Não, mas espera aí, agora não, nem me preparei. Não, vai ser agora e vamos lá. E assim, eu acredito que as falas de muitos que estão aqui, muitos que não estão nas entrevistas, tiveram suas falas contempladas com certeza com esses 6 que falaram aqui. Bom, muitos aprendizados ficaram para a nossa instituição também, não apenas na questão do projeto, na técnica. O Alex falou muito das pesquisas que são desenvolvidas, né? Existe ali, acho que talvez foram 20 estagiários que passaram pela Ecoporé, que fizeram seus TCCs, que participaram das atividades do projeto. Hoje tem 3 aqui que nem estão fazendo mais estágio, mas estão aqui envolvidos nas atividades. A Marcela, a Marília e a Sueli, né? Que estão aqui engajadas, participando, que é muito gratificante para a gente, que já concluíram seus estágios, enfim, continuam trabalhando na atividade. Outros que estão fazendo TCC, que já fizeram, que são estudantes, alunos do ensino técnico das EFAS também participam desses estágios. Existem hoje menores infratores que vão prestar serviços lá dentro do viveiro, então tentar aprender alguma coisa, sair um pouco da rua. Infratores mesmo que cometem algumas infrações leves que o juiz destina até o viveiro para que desenvolvam algumas atividades lá e cumpram suas penas de uma maneira diferente do que ir para a prisão, e a gente tenta ao máximo passar alguma coisa de positivo também para essas pessoas. Então, a ideia do viveiro cidadão é que de fato ele se tornasse uma coisa da sociedade, e a gente espera que, mesmo encerrando o contrato com a Petrobras, a gente continue prosperando, continue com o apoio de vocês, com as atividades.
produzindo essas mudas, produzindo educação ambiental, produzindo conhecimento, que a gente vai falar já já. E uma das formas que a gente encontrou isso foi de desenvolver alguns programas, né? Então, chegar próximo dos grandes empresários, dos grandes pecuaristas e fazer com que essas coisas também aconteçam tanto em escala pequena quanto em escala grande. Por fim, deixo meu profundo agradecimento a todos os presentes. Eu estou muito feliz hoje por ver essa sala cheia, ter as pessoas participando. Tem gente que veio de tão longe para participar desse evento, que ele foi idealizado aí inicialmente pela Iraci, pela Núbia Caramelo, pelo professor Rosalvo, por um grupo de pessoas que já preocupados com a questão da água. Nós viemos a partir desse ano e espero poder contribuir para os próximos, para o quarto, quinto, sexto, e que a gente possa cada vez mais evoluir nessa discussão. Esse é o nosso desejo, nosso sonho e que a gente espera para o futuro. Nossos contatos, quem quiser fazer uma visita ao viveiro, conhecer, trocar informações, discutir, se aproximar mais dessa discussão e também fazer parte, contribuir de alguma maneira, aqui está o nosso endereço, ali na rodovia RO 010, km 5,5, saindo para Novo Horizonte, telefone, o site onde tem todas as informações. E eu não podia deixar de agradecer aos parceiros que fizeram parte dessa trajetória, né? A gente tem aí as prefeituras de Rolim de Moura, Novo Horizonte, Castanheiras, a Universidade Federal, aí vários segmentos da universidade que contribuíram e foram parceiros e ajudaram de várias formas, o CREA Rondônia, a FETAG e os sindicatos rurais, que contribuíram muito na mobilização, e eu acredito muito que vão continuar contribuindo, e o Instituto de Pesquisa da Amazônia, que contribui em algumas pesquisas. Além disso, todos os diretores, estudantes, professores, agricultores, agricultoras, que de uma forma ou outra também contribuíram para a gente, os órgãos de empresa, enfim, todos. Muito obrigado. E vamos às perguntas, né?